Bem, então nossa palestra, como eu já havia falado, As Potências da Alma, está a cargo do companheiro Tiago Freitas, que mora em Vitória, mas é de Guarapari, Sociedade... Guarapari de Estudos Espíritas. Guarapari de Estudos Espíritas. Queridas irmãs, queridos irmãos de ideal, é com muita alegria que retornamos à casa de irmão Tomé, casa com irmã, e que possamos fortalecer os nossos laços de fraternidade, de esperança e de paz. Rogando, é claro, a Jesus Cristo, para que nesse instante possa, em nome de Deus, dos bons espíritos, nos inspirar, nos envolver, para que não percamos o foco e o objetivo de nossa existência. O tema, ele é muito oportuno para todos nós. Embora a obra de Leon Denis fora escrita pelo mesmo em 1908, abordando essa temática, soa para nós um campo inovador. É importante também frisar que a busca dos recursos da alma envolveram a França antiga. O estudo do magnetismo, das mesas girantes, por inúmeras das personalidades que se arriscaram em lidar com o preconceito e encontrar uma chave para a solução dos grandes emblemas da humanidade, a imortalidade. Vemos também Leon Denis, com a temática do livro, o problema do ser, do destino e da dor. Aonde o discípulo de Kardec, Leon Denis, aborda no seu último capítulo as potências da alma. E vejamos que através de uma construção racional, ele reserva para os últimos capítulos potencializar o indivíduo. Mas antes de mergulhar dentro dos recursos que a alma detém latente em si, seria preciso oferecer para a humanidade algumas respostas em torno dos inúmeros emblemas que envolve o espírito reencarnante nos seus grandes desafios no mundo material. Por isso, o foco de Leon Denis é de cerrar a problemática da existência. Todos nós temos problemas. Seria preciso também dar um sentido à destinação do mundo físico, o problema do ser, do indivíduo. E vejamos que não é problema do outro, é problema do ser, do indivíduo. O que nos faz pensar que a doutrina espírita nos convida a uma responsabilidade além das diversas filosofias e religiões. O que nos faz reprisar uma palavra célebre, uma frase célebre do grande orador Raul Teixeira, quando ele diz que o espiritismo não é para qualquer um, é para aqueles que aguentam. E a nossa proposta é suportar as vicissitudes do mundo, compreender os problemas que nós trazemos, dar o seu verdadeiro significado e compreender inevitavelmente a dor, que é um grande desafio. Conseguir lidar com a dor sobre diversos aspectos, para então darmos o verdadeiro sentido aos sentimentos em torno dos grandes desafios
existenciais. Para que então as palavras do Cristo comece a ter sentido. O que nos leva a crer que a mensagem de Jesus, ela entra dentro de uma ferramenta de desenvolvimento psíquico. O que nós não estamos acostumados. E essa é a proposta dos grandes baluartes da doutrina espírita. É um momento único que nós vivemos e necessário. Porque somente desenvolvendo os recursos da alma, nós conseguiremos então avançar na linha do progresso. Que é esse o objetivo central da nossa reencarnação. Vejamos, discorrer os problemas que estão, os enigmas de nossa alma. Conseguir então dar um verdadeiro significado à nossa existência. E conseguir, é claro, vencer a dor. E é por isso que nós vamos entender a proposta de Kardec e de Leon Denis oferecendo reflexões externas primeiramente. É preciso observar em volta da gente. É preciso observar a sociedade em que nós vivemos, que fazemos parte dessa sociedade. É preciso também ter uma coerência de que o problema da sociedade é nosso. A sociedade brasileira é formada por os indivíduos que vivem nesse país. E ela só irá se transformar quando os indivíduos se transformarem individualmente. E é essa a proposta cristã de Jesus, que começa então a perceber no indivíduo um foco latente de luz. Brilhe a vossa luz, afirmou Jesus. E o Espírito Emmanuel nos convida, procuremos brilhar ao longo de nossa existência. Então o momento é outro. O momento é conseguir então entender que o Espiritismo, aliado à mensagem moral cristã, é uma revolução interna de sentimentos. E que nós precisamos nos ater a essa realidade. É por isso que a página memorável de Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua parte introdutória, ele vai nos fazer uma alusão a diversas doutrinas que regem o mundo, diante das construções das diversas filosofias, aonde o indivíduo não foi potencializado. É preciso então ter um foco em nós mesmos, mas tendo o cuidado de não se desenvolver um egocentrismo. E aí nós vamos entender que Jesus vai começar a discorrer para nós o caminho de encontro para a felicidade, que é essa nossa pauta central. Todos nós desejamos ser felizes. Mas é preciso merecer a felicidade. Todos nós queremos sentimentos nobres, é preciso desenvolver esses sentimentos. Queremos laços simpáticos, família harmonizada, é preciso então construir. É por isso que Jesus nos convida individualmente à questão da meritocracia. Nós evoluímos por mérito, é preciso construir, é preciso merecer, cada um segundo as suas obras. Então nós entramos numa faixa diferencial das diversas doutrinas. Porque nós então iremos entender o verdadeiro significado desse avanço. É por isso que Kardec primeiramente nos faz uma ligação com a bondade suprema. É preciso primeiramente reconhecer-se como filho de Deus. E é essa a proposta inicial. Porque Deus é bom. Deus é harmonia. Deus é paz. E somos filhos dele. Assim como todo filho, todo pai deseja o melhor para os seus filhos. Mas existem as leis que regem o universo e é preciso então observar essas leis. É por isso que Kardec, primeiramente em um livro dos Espíritos, vai nos fazer uma construção acerca desse mundo exterior. Primeiramente, perguntando na questão número 1 do livro dos Espíritos, a nossa referência com a divindade, a nos afirmar categoricamente que existe uma força suprema que rege o nosso grande universo.
que podemos dar o nome que quisermos. E a comprovar essa realidade quando nós entramos na observação e no equilíbrio dos astros, da terra, da natureza, da vida harmônica. É sobre essas observações também que Leon Denis vai pontuando ao indivíduo a buscar essa realidade. Porque Deus está dentro de nós. Assim também afirmou Jesus Cristo. Então nós começamos a entrar dentro de um outro processo para começar a então desenvolver os recursos de nossa alma. E não tem como fugir disso. Porque dentro da nossa linha reencarnatória, nós solicitamos uma série de projetos para o nosso próprio desenvolvimento. É por isso que nós vemos Santo Agostinho a nos falar a característica muito clara do nosso planeta e principalmente do nosso Brasil, quando Emmanuel, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes e outros espíritos vão nos propor uma série de referências do objetivo do Brasil como pátria do Evangelho, coração do mundo. Nos convidando também a uma responsabilidade individual na difusão do cristianismo e também na vivência individual com a mensagem de paz, de harmonia e de amor. Mas é preciso ter atenção em alguns aspectos. É preciso então observar para que a gente consiga então caminhar para frente. O nosso projeto, assim como Leon Denis, assim como os espíritos, assim como a ciência e a psicologia contemporânea, é tornar uma individualidade melhor. E muitas vezes nós aguardamos dos outros essa individualidade melhor. E aí nós ficamos num aspecto de projeção e aguardando e não fazemos a parte que nós precisamos fazer. Então a mensagem cristã, ela ganha uma outra conotação. Ela é um convite para que o indivíduo possa se transformar, para que o indivíduo possa viver melhor, para que ele possa então desenvolver alguns sentimentos que estão latentes dentro de si. Quando nós pegamos o Evangelho e vai nos falar sobre a lei do amor, que nós somos regidos por essa lei, nós estamos dentro de um processo de desenvolvimento. Primeiramente, nós saímos da era dos instintos para mergulhar no campo das sensações. Agora nós estamos no campo das sensações para começar a sentir o sentimento depurado. Então nós retornamos dentro dessas inúmeras sensações através das experiências. É por essas vezes que nós conseguimos entender o ímpeto que nós temos de impaciência. E depois nós retornamos para a casa espírita para controlar a ansiedade. É por isso que nós temos uma leve perturbações espirituais, outros com graves perturbações espirituais e viemos à casa espírita para atenuar esses problemas. Mas é preciso, além de tudo, perceber que na casa espírita também é essa ferramenta que potencializa esse desenvolvimento. E no primeiro momento nós precisamos nos perguntar o que de fato nós utilizamos desses ensinamentos para nos tornar pessoas melhores. Então nós vemos dentro desse profundo projeto, Leon Denis primeiramente nos convidando à questão da individualidade. É preciso que eu tenha um sentido em minha existência. O que eu vim fazer no mundo? É preciso que eu desenvolva essas perguntas. Mas vejamos que ao longo da nossa existência nesse mundo tão corrido, nós não nos perguntamos sobre esses fatores. O que de fato especial eu estou fazendo? Aonde eu estou? Quais são os meus compromissos na Terra? Leon Denis, na página introdutória, ele vai falar isso. Ou seja, nenhuma estrutura pedagógica do mundo, nenhuma filosofia, nenhum professor, nenhuma universidade prepara um indivíduo para ele enfrentar as questões de finalidade. A questão da morte, o enfrentamento da dor. Então seria preciso então desenvolver para o indivíduo uma cultura que oferecesse para ele esses requisitos. E é um problema da nossa sociedade brasileira.
Porque no grande período de educação dos nossos filhos, nós matriculamos na escola para aprender a matemática. Nos ocupamos para que o indivíduo tenha então recursos materiais quando ele chegar na idade futura. Nós oferecemos português, filosofia, uma série de matérias, mas não preparamos para que o indivíduo seja um homem de bem. Não preparamos o indivíduo para que ele desenvolva os recursos de sua alma. Não preparamos o indivíduo para que ele vive no além. Porque esse é o nosso objetivo. Nós precisamos começar a pensar como espíritas. Porque nós iremos desencarnar. E nós começamos esse processo de depuração dos nossos sentimentos somente através das nossas reencarnações. Por isso reencarnamos. A reencarnação tem um objetivo central, o desenvolvimento do indivíduo. Porque no plano espiritual nós não temos condições de desenvolver esses sentimentos. É preciso então retornar ao cárcere físico, mergulhar no inconsciente e dentro de um processo de um estudo laborioso, compreender essas razões. E aí nós vamos mergulhando em diversas culturas para que desenvolvemos o encontro com a gente mesmo. Olha que interessante. Há diversas doutrinas do mundo que possuem parcelas de verdade, não verdade absoluta. É uma série de cartas para oferecer ao indivíduo um encontro com ele mesmo. Há quanto tempo a gente não se encontra consigo? Não é cultural. Nós temos essa grande dificuldade. E aí nós vamos adiando uma série de problemas, acusando o destino. Mas quem então prodigaliza o destino somos nós. Como diz o Espírito Emmanuel, somos nós através da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de sentir, da nossa maneira de enxergar a vida, da nossa maneira de falar, da nossa maneira de reagir, da nossa maneira de lembrar. É que iremos paulatinamente manifestando a nossa existência. Ora, então é preciso pensar. Para onde que a minha existência está indo? Porque existe um padrão de conduta que nós detemos que não está funcionando. Embora nós temos uma mensagem bem resistente que perdura ao longo de mais de 20 séculos, que é o cristianismo. É preciso perceber como uma mensagem pacífica, porque de ordinário nós conseguimos entender que ela tem uma veracidade profunda, porque ela perdura. Inúmeras ideologias se corromperam ao longo do tempo e se perderam, mas o cristianismo continua sendo o cristianismo, apesar dos cristãos. Então, se a mensagem do Cristo ela continua sendo uma busca para os indivíduos que estão com dor, por que nós temos tanta dificuldade, então, de senti-la, de experienciá-la? Mas existe algo que nos propõe a analisar de que quando o parafuso aperta, é preciso se aproximar de Deus. Porque os recursos do mundo não nos oferecem o consolo quando nós perdemos um ente querido. Os recursos do mundo não nos oferecem estrutura quando absolutamente nós perdemos tudo, materialmente falando. A cultura do mundo não nos oferece quando nós somos traídos na confiança. Ou quando nós somos perseguidos. Soa para nós que existe uma mensagem que um indivíduo viveu absolutamente, radicalmente, ao ponto de perdoar os seus próprios inimigos. E ela fica um alerta para nós. Porque cada vez mais que nós distanciamos de padrões sentimentais, adoecemos. Cada vez mais que a ciência vai avançando dentro das suas análises, consegue-se comprovar que aquele que ama vive melhor. Que aquele que perdoa consegue ter uma saúde melhor. Que aquele que é simpático consegue ter uma vida melhor. Então há algo nessa mensagem que nos oferece saúde física, felicidade, harmonia.
Então por que nós não trazemos a realidade desses fatos e incorporamos na nossa vida? Aí que está a grande questão. Porque nós precisamos então fazer um caminho para dentro da alma. O problema está dentro da gente e a solução também. Quando Jesus nos propõe uma análise muito clara, o reino dos céus está dentro de vós, então por que nós buscamos fora? Porque viver dentro dá trabalho. Acolher os nossos pensamentos e dar a verdadeira diretriz dá trabalho. Reconhecer ainda as nossas imperfeições dá trabalho. E com isso nós vamos adiando. Nós precisamos nos perguntar até quando? Não seria melhor fazer uma profunda análise em torno de nossa existência, que é essa a proposta de Leon Denis? Ora, nós temos potências. Quando Allan Kardec nos propõe uma análise do mundo espiritual, era para que a gente pudesse utilizar desse mundo espiritual para a construção de uma individualidade melhor. Ou seja, nós temos a certeza desse mundo. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos faz uma análise profunda em torno da sociedade invisível, que nós ignoramos. Qual a influência dos espíritos em nossas vidas? Então nós temos a influência dos espíritos na política. Nós temos a influência dos espíritos no ambiente em que nós trabalhamos. Nós temos a influência dos espíritos no bairro em que nós vivemos. Nós temos a influência dos espíritos em nossa intimidade. Nós temos a influência dos espíritos quando nós partimos deste mundo. A sociedade do mundo invisível, que é 5 vezes maior do que a sociedade física. E elas são entrelaçadas. Ao ponto da gente não saber quem é quem, mas somente pelas influências. Então é preciso então estudar essa sociedade, para então se tornar um espírito melhor, um espírito dócil, um espírito mais sutil, um espírito mais etéreo, um perispírito mais sutil, para que a gente consiga então viver em mundos superiores, que esse é o objetivo, transformar a Terra em um mundo melhor, aonde os seus habitantes tenham paz, sejam fraternos. Essa é a mensagem inicial que nós vivemos, que nós lemos e que buscamos viver. Qual seria a proposta de Leon Denis quando ele propõe um livro, uma temática, As Potências da Alma? A não ser oferecer para a sociedade um significado diferente de tudo aquilo que, ao longo das experiências da sociedade europeia, viveu naquela época. Porque naquela época, segundo ele, tinha o materialismo, tinha o positivismo, tinha o socialismo, aonde nós sofremos essa influência ao longo das nossas eras. Potencializando o coletivo, esquecendo do indivíduo. Esquecendo do indivíduo, nós não progredimos. Porque não se muda uma sociedade por lei e nem por decreto. Você pode colocar uma lei. Quem te garante que vai cumprir? E outra, quem pode punir a inveja? Qual lei externa pune? Qual lei pune o mau pensamento? Qual lei pune o ciúme? Não existe. Mas existe algo chamado consciência. Nós precisamos despertar a consciência. Aí é que está a grande questão. Porque segundo os estudos psicológicos e científicos, o próprio corpo é capaz de desenvolver os hormônios da felicidade, que nós buscamos nos medicamentos. Quando o indivíduo então ama, ele derrama os hormônios, o cérebro é capaz de derramar os hormônios na corrente sanguínea de equilíbrio. Se então o nervosismo, o estômago dói. Equilibra o pensamento, o seu corpo responde. Acelera-o com a ansiedade, a sua pressão sobe. Quem definiu isso? É uma pergunta que se faz.
ressentimento, surge a diabetes. Tem a mágoa repetida, surge um câncer. Embora nem todos os cânceres sejam mágoas. Às vezes é escolha para melhor evoluir. Então nós percebemos que existem leis que regem todo o universo. É preciso então observar essas leis e potencializá-las. É por isso que o Leon Denis vai preparando essa realidade para que a gente enfrente os nossos problemas. Carlos Gustav Jung vai nos dizer algo importante. Eu gosto de Jung porque ele vai além. É preciso tornar o inconsciente consciente. É preciso mergulhar para dentro. É preciso dar uma pausa ao longo dos dias. É preciso sentir a gratidão pela vida. Esse é um dos grandes passos. Porque nós temos um recurso totalmente estruturado para a nossa existência. Vejamos, nós temos uma mãe que nos acolheu. Um pai que nos concedeu o corpo físico, com um objetivo claro para que nós nascêssemos e construíssemos uma individualidade mais feliz. Essa é a alegria de se viver, de se nascer, de se construir. Por isso que Leon Denis vai nos dizer que através desse desenvolvimento psíquico, buscando os recursos da alma, nós precisaremos então melhor nascer, melhor viver, para melhor morrer e posteriormente nascer de novo. E nessas indas e vindas que nós então vamos depurando uma série de sentimentos, compreendendo então que é muito favorável hoje começarmos a fazer diferente, porque ao longo das nossas existências e dessa existência atual, alguns padrões de conduta não têm nos oferecido uma saúde familiar, uma saúde mental, uma saúde física. É por isso que Jesus Cristo nos aponta o caminho. Aprendeis o que foi dito, amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Isso nós sabemos de praste. Mas é preciso agora inserir novas leis para que a gente possa então modificar a nossa estrutura. Amai o vosso próximo, perdoai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos perseguem e maldizem. É um outro padrão de conduta. É por isso que nós vamos então entender que Kardec vai destrinchar mais de 621 questões para começar a tocar no nome de Jesus Cristo. Que essa foi uma grande preocupação de Kardec, que nós temos uma dificuldade. O que nós vamos entender também, que o Espírito Emmanuel vai trabalhar inúmeras obras para que a gente se aproxime de Jesus Cristo. Porque nós nos distanciamos dele. Acreditamos que ele está lá, mas ele está muito bem próximo. É preciso então abrir as portas do coração e conseguir então acolher dentro da nossa conduta pequenas condutas pedagógicas para que a gente possa então se aproximar do cristianismo essencial. Essa é a proposta da doutrina espírita também. Conseguir reconhecer no Cristo uma referência pedagógica e disciplinadora dos nossos sentimentos. É preciso agora, no primeiro momento, para desenvolver os recursos de nossa alma, começarmos a então a projetar no Cristo, introduzir dentro de nossas estruturas psíquicas a harmonização do sentimento. Isso dá trabalho. Mas nós podemos afirmar que aquele que começa a perceber o seu pensamento vai começar a destrinchar algumas inspirações. Que aquele que começa a perdoar mais dentro de uma estrutura, ele consegue então viver com um fardo mais leve. É preciso se arriscar com outros alimentos. E essa é a proposta desafiadora. E como nós não temos esses sentimentos, nós seremos provados. É por isso que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Quer um lugar melhor de desenvolver a fé do que pegar um Transcol? Quer melhor desenvolver a paciência do que entrar numa marginal Tietê? Ou pegar uma terceira ponte 6 horas da tarde? Você vai atravessar a ponte. Não tem jeito, você precisa passar. Você pode passar com ansiedade, ou você pode passar com tranquilidade. A escolha sempre será sua. Então nós vemos que os recursos psíquicos da alma começam na nossa referência maior e a nossa dificuldade que temos. Nós precisamos então, dentro de um modelo,
Quem é o maior modelo que nós precisamos buscar? É Jesus Cristo. É desconstruir o estereótipo de Jesus de religião. E sim de religiosidade. São duas coisas muito diferentes. É o que Francisco de Assis fez, é o que Martim Lutero começou a fazer, e o movimento dos espíritos insuflaram para que a gente pudesse despertar. É compreender Jesus como modelo e guia da humanidade absolutamente em tudo. Aí nós precisamos pensar. Como irei decidir dentro dos desafios da vida? Aí que vem um grande embate. Porque quando nós falamos da alma e das potências da alma, Leon Denis vai então destrinchar o texto a dizer que o foco é o indivíduo. Então o foco está na gente. Embora o outro seja um reflexo das nossas construções. Como diz a psicologia, aquilo que me incomoda no outro é aquilo que eu preciso resolver dentro de mim. Aquilo que eu admiro no outro é aquilo que também eu preciso construir como virtude em mim. E aí, quando nós começamos a lidar com as sombras que vivem na gente, a gente vai perceber que o outro não é o problema está na gente. Então é preciso ter uma disciplina para então entender e viver a mensagem de uma forma de que é preciso amar por amor, é preciso fazer o bem por fazer o bem, é preciso perdoar por perdoar, para então eu escolha uma vida mais feliz comigo. Essa é a proposta. Porque assim viveu Jesus. Não existe uma referência maior de desenvolvimento da estrutura psíquica do que o Cristo. Ele é a nossa referência máxima. Foi trocado por algumas moedas no sentido material. Foi abandonado pelo amigo e recebeu a ingratidão. Por fim, foi comparado ao ladrão e crucificado. E na cruz, pediu a Deus que perdoassem aqueles que não soubessem o que estavam fazendo. O padrão é esse. Olha o desafio. Para desenvolver as potências da alma, é preciso então ir em Jesus no esboço. É preciso desenvolver uma consciência íntima, que nós do Ocidente não estamos acostumados a fazer. Quando Kardec nos diz na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós precisamos então perceber quais os tipos de entidades espirituais estão nos acompanhando. Porque nos acompanham. E quando Allan Kardec vai nos dizer no livro Céu e Inferno, entre espírito feliz e espíritos infelizes, a gente pode fazer uma análise pedagógica a respeito disso. Quanto mais eu me aproximo dos espíritos bons, melhor eu torno. Quanto mais eu me aproximo de pessoas boas, mais eu melhoro. Não é assim na nossa vida comum? Então é preciso então se aproximar dessa atmosfera espiritual de espíritos bons. E para se aproximar dos espíritos bons, é preciso então ter uma vontade além de melhorar. Olha a análise que a gente precisa fazer. Qual foi a última vez que eu sentei na borda de minha cama e perguntei para mim mesmo, o quanto eu tenho me melhorado para aqueles que convivem junto comigo? E o quanto eu tenho melhorado para mim mesmo? Quantas vezes nós fizemos isso com os nossos filhos? Quantas vezes nós fizemos isso conosco? Raramente nós fazemos. Então, quais têm sido os nossos impulsos? Quais têm sido os nossos pensamentos? E quais são as entidades que estão nos influenciando e quais entidades nós estamos influenciando? Para quem já leu o livro Sexo e Destino, porque a proposta da doutrina espírita é analisar esse mundo invisível. Porque na sociedade francesa e brasileira, culturalmente, se nega essa realidade. Negando essa realidade, a vida não tem sentido. Diz para um indivíduo que tomou um prejuízo material que ele deva resistir e não reagir violentamente. Sobre qual aspecto?
Suba a favela como lá perto de casa e diga para uma jovem que está sendo corrompida por um traficante que mais vale ela viver por um salário mínimo do que ela se deixar corromper. Ofereça recursos para a sociedade juvenil. Ofereça para os jovens que é muito mais preciso vivenciar a dedicação pelo trabalho, a renúncia às sensações. Sobre qual aspecto e qual objetivo? Nós estamos mergulhados nisso, um problema que nós trazemos. Como nós podemos então afirmar na sociedade brasileira o aumento de suicídio entre jovens? Em especial aqui no Espírito Santo. Entre adultos. Estamos falando de suicídio consciente, quando a pessoa sobe uma terceira ponte. Ainda há os inconscientes, desregrados pelas noites capixabas. Ofereça soluções. Porque a humanidade grita, e nós temos essas soluções. Ou não temos? Memórias de um suicida, Ivone da Amaral Pereira, Camilo Castelo Branco. Quem leu? Ivone da Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível. Interação com o mundo psíquico de todas as formas. Porque nós achamos que somente médios têm essa interação. Nós somos espíritos. E todos nós temos mediunidade. Porque como os nossos anjos de guarda falam em nossa alma. Como os nossos familiares que já partiram falam em nossa alma, nos sonhos, acordado, ou nos momentos em que nós temos alguma comemoração e nós sentimos. Através dessa lei universal, dessa interação. Então nós temos soluções, nós temos um projeto. É preciso então sentir esse projeto. Porque nos laços da nossa sociedade nós escutamos quantas vezes nós estávamos na padaria e nós escutamos alguém dizer assim: eu estou apertado de dinheiro. Não sei mais o que fazer. Já pensei em suicídio. E as pessoas que estão em nossa volta? E nós, que é o principal sentimento que nós precisamos averiguar. Quando nós sentimos então aquele sentimento de desânimo, que nós queremos sumir da vida, e que não encontramos solução do mundo externo, porque o problema está interno, na maneira como nós enxergamos a vida. E as provas voltam da mesma forma. Porque aí nós falhamos. E por isso nós sentimos a energia corrompida. E aí nós vamos ter crises existenciais de toda sorte. É preciso então tomar frente da nossa existência. E aí Leon Denis começa a nos dizer, é preciso então alavancar a nossa vontade. A vontade, ela é a base de tudo. Nós precisaremos então estudar a nós mesmos. E Leon Denis vai pontuando. A vontade é uma potência, através dela é que se inicia absolutamente todas as nossas reformas. É preciso ter vontade de querer uma vida melhor. Porque se você não tiver vontade, nem o Cristo. Só pegar o capítulo das obsessões, livro dos médios, nós vamos encontrar claramente. Primeiro estado de obsessão, a simples. E nós vivemos uma enfermidade espiritual. Qual o número de ansiolítico que nós estamos tomando na nossa sociedade? De antidepressivo. Há um problema aí que tem que se analisar. E nós sabemos que a obsessão ela começa na simplicidade. E aí ela caminha para o estado mais completo. O estado do meio, da fascinação. Na fascinação, a pessoa ela é subjugada na vontade. Olha a vontade entrando. E aí ela perde a vontade. Perdeu a vontade então de viver, de acordar, de comer, de encontrar os amigos, ela está sob um processo psíquico, que ela não consegue então sair. E aí é preciso em volta os familiares. Isso está escrito em um livro dos médios. E depois ela vai entrar no terceiro estágio, se não cuidar, a subjugação.
Todos nós que estamos aqui, bastando um momento de vigilância, podemos entrar nesses 3 estágios. Porque a linha de saúde mental e loucura, segundo a afirmação de Allan Kardec, ela é tênue. Ela é tênue. Olha os recursos que nós precisamos avaliar em torno de nossa existência. É preciso então ativar a vontade. Porque a vontade da nossa melhora começará então a atrair a presença dos bons espíritos. É preciso então acender a pólvora interna com a vontade de viver, com a vontade de progredir, com a vontade de estudar, com a vontade de melhorar, com a vontade de ser uma pessoa melhor. E assim Deus, com a sua vontade maior, inseriu o verbo que se fez carne. Jesus Cristo veio para nos mostrar como nós iremos então realizar esse cultivo de nossa alma. Se o coração for puro, os seus olhos serão bons. Você viverá em esperança. Olha novamente Jesus Cristo nos chamando para a intimidade. Então Leon Denis vai pontuando algumas potências da alma que inicia com a nossa vontade. Gente, é preciso ter vontade de ser feliz. É preciso então ir buscar recurso. E aí nós vamos então entendendo que novamente nós vamos girando dentro de um labirinto e vamos voltar para uma realidade. Novamente para dentro de nós. Não tem como fugir disso. E aí nós vamos ver quando Santo Agostinho nos propõe essa análise. Faze como eu fiz na minha última encarnação. Olha que é preciso então avaliar a vida de Santo Agostinho. Tinha uma mãe por trás, Santa Mônica, que tinha a vontade preponderante de orar pelo filho. Olha a oração. A vontade é a nossa alavanca na realização dos nossos grandes e difíceis projetos. Leon Denis vai pontuar a vontade, a consciência íntima, o sentido íntimo, o pensamento e a disciplina do caráter, o amor, a revelação pela dor, são algumas potências. Mas tudo vai voltando pela vontade. E é preciso então rememorar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai tocar num ponto chamado fé. A fé é mãe da esperança e da caridade. E ela é alavancada pela vontade. Alavancando pela vontade, então, de se melhorar, ela ativa os nossos pensamentos. Olha que interessante. Eu me recordo que certa feita, nós tínhamos um companheiro médium, muito interessante, o seu Geraldo Cruz, que tinha uma clarividência bem profunda. Ele via as coisas e nos contava. Certa feita eu tinha vontade de comprar uma moto. Olha que legal. E eu tinha uma mania assim meio de pobre, sabe? Quando a gente queria comprar alguma coisa, a gente não tinha dinheiro. Eu sempre comprei as coisas sem ter dinheiro, e depois as coisas apareceram. E aí, se a gente queria comprar um sofá, a gente ia para a loja, sentava no sofá, tinha um atendimento dos lojistas e eu não comprava açaí. Mas naquele dia eu falei, eu vou comprar uma moto, estou com vontade de comprar uma moto, porque a gente estava sendo testado muito na fé. A gente tinha que ir para Guarapari, e todas as vezes que a gente tinha que ir para Guarapari, a gente pegava aquele ônibus de frente para a Vila Rubim, que fica em frente da rodoviária. E ali era assalto constante. Era o desenvolvimento da nossa fé, era 4 horas da tarde e constantemente assalto. Eu corria de lá, corria de cá, pegava outro ônibus, voltava, assalto constante. É o ponto mais perigoso de Vitória. Fica antes da segunda ponte. Eu falei, acho que o Senhor já testou demais. Então é preciso dar uma alavancada, porque às vezes a gente também se fecha. A gente se acomoda com as coisas. E eu negociando com o Aldo, eu falei, será que será possível eu comprar alguma moto, alguma coisa? E comecei a andar pela Honda, pela Suzuki. E sentei em várias motos e etc. E depois à noite, eu fui para a reunião. Sentei numa moto amarela, sentei numa outra moto. Chegando na casa espírita, o seu Geraldo olha para mim e fala assim, você está querendo comprar uma moto?
Eu falei, por quê? Porque eu estou vendo a moto do seu lado. Ou seja, o meu campo mental plasmou a moto que estava na minha volta. E eu aprendi com recurso. Na outra semana, estávamos trabalhando. E aí o gestor da empresa disse assim, por que você não faz um consórcio? Eu falei, interessante fazer um consórcio. Paguei o consórcio. Adivinha quem foi sorteado? De primeira. Eu. Pela forma do meu pensamento. É óbvio que o meu pensamento subiu para o alto. Analisaram a necessidade. E aí os espíritos com certeza avaliaram algumas questões. E o consórcio saiu de primeira. Depois eu não me fiz por rogado. Sentei dentro de uma Meriva. Em 2013, vendi a moto. Vai ver que está estacionada ali fora. Aí eu estou me arriscando sentar num Corolla. Vai que a sorte vem. Mas não sei se vai vir. Num carro melhor. Porque o Espiritismo nos prega sempre o melhor, mas o necessário para a gente viver. Agora imaginemos os nossos pensamentos baixos. O médium viu. Eu não comentei com ninguém. Por que ele viu? Leon Denis nos fala a vontade aliada ao pensamento. Aí nós pegamos o capítulo 19. Porque o recurso é o recurso da alma. Allan Kardec vai separar fé humana e fé divina. Olha que legal. Nós utilizamos pouco do Espiritismo. Porque nós temos um campo de fluido mental, fluido físico, e manipulando as energias, e em grandes momentos de nossa existência, somos nós que bloqueamos esse salto do progresso. E aí Leon Denis vai nos dizer, e Emmanuel também, é preciso então perceber no nosso pensamento, o acolhimento que nós temos, dentro dos nossos recursos íntimos, aquilo que nós estamos sentindo. Então se você começa uma segunda-feira com um sentimento de desânimo, existe algo errado aí, não vai dar certo. Você vai ser uma presa fácil nas grandes batalhas. É preciso então inverter o pensamento. É preciso então subir o pensamento. E no livro Fonte Viva, por exemplo, Emmanuel vai nos trazer uma lição chamada oração do justo. Quando o indivíduo então ele se arvora em fazer o bem e viver na justiça, ele faz amigos espirituais, que irão levar então o seu pedido ao alto. E esses amigos vêm. Eu me recordo em 2000, por exemplo, que estavam sentados no grupo Bezerra de Menezes, estavam com um problema familiar muito grave, distância alta, familiar perdido, e só me recordava da prece. Entrei na casa espírita sem ninguém saber, sentei lá no fundo, não era trabalhador ainda. Já busquei todos os recursos materiais e não encontrei meu familiar. Aí vi numa mensagem que quando a gente não tiver mais recursos, o que a gente precisa fazer? Uma oração. Sentei num canto, abaixei minha cabeça e pedi para os espíritos. Em especial para Bezerra de Menezes, que era o mentor da casa. E uma das minhas amigas saiu assim. Foi lá no fundo e falou assim, eu não sei o que você pediu. Mas os espíritos pediram para te avisar que eles vão lá. Passou 2 dias depois, o meu familiar foi encontrado. Então nós precisamos agir. Nós precisamos utilizar do Espiritismo de forma com que favoreça uma vida melhor para nós. E somente você terá condição de fazer isso. Percebendo que existem forças nas entranhas da alma que precisa então ser alavancada. A primeira dela, o desejo ardente de ser feliz. E só há felicidade verdadeira quando nós então começamos a reformar o nosso campo moral. Disciplinando o nosso pensamento. Quais os tipos de pensamento que eu estou tendo? E aí Leon Denis vai apontando. No silêncio da alma, então será preciso que a gente aprenda a silenciar. Dá uma pausa dessa vida corrida. A vida não é isso que o mundo está impondo.
Quem manda na sua vida é você. Quem dita as regras de sua vida é você. Para onde a sua vida está indo, é você que está permitindo levar. É preciso dar um sentido. E Leon Denis vai apontando. Para desenvolver a consciência da intimidade, é preciso silêncio. O Espírito Francisco de Paula Vitor nos traz uma frase profunda. É preciso saber escutar o silêncio. Então reserve um tempo. Enumere as coisas que você deseja. Principalmente aquelas que são mais importantes. Não postergue um problema que você tem. Os Espíritos têm nos solicitado que o momento é agora. Porque nós não sabemos quando nós iremos partir. O agora é o momento de decidirmos. Porque o mundo já está passando pela sua transformação. Aqueles que insistem em algumas práticas ficarão. Porque o progresso não aguarda retardatários. Precisamos sentir o Cristo mais próximo de nós, alavancando o recurso de nossa alma, na vontade de ter uma família feliz, sendo feliz ao máximo que puder para aqueles que vivem contigo. Na nossa bandeira muito clara, como a nossa capixaba, é preciso confiar e também trabalhar. O trabalho, o estudo e a introspecção, na afirmativa de Leon Denis, é um volume de nossa alma para os nossos desenvolvimentos psíquicos. Mas a introspecção é o caminho mais fácil e o mais difícil de se conseguir para escutar as vozes do alto aqui de dentro. Escutando as vozes do alto aqui dentro, silenciando a nossa alma, disciplinando o nosso pensamento pouco a pouco, acostumando com novos pensamentos, com novos sentimentos ao longo de dias, anos e anos, nós jamais sentiremos a solidão. Dias sombrios ou dias claros, teremos os olhares de otimismo, de alegria e de paz. Então, se a gente pudesse pedir, por esse instante, nós rogamos ao Senhor Jesus Cristo, para que nos auxilie. Quantas vezes nós rogamos a Ele? Para que nos auxilie nos recônditos de nossa alma, a vontade de ser um espírito melhor, de enfrentar as nossas provações, porque nós temos condições, seja elas quais forem. No desafio familiar, peçamos força. No Brasil violento, peçamos paz. Sejamos a paz que almejamos dos outros, e nós iremos potencializar indivíduos. O Evangelho é essa água viva, que mata a sede dos sedentos de luz. Como diz Leon Denis, buscai o armazém interno, porque a gente tem morrido de fome à porta. Buscai o reino dos céus que está dentro, e terá inúmeros recursos. Como diz Emmanuel finalizando, a disciplina e a disciplina como método, para que a gente possa reformar o nosso pensamento. E aí nós já iremos sentir a alegria nos anjos no mundo tumultuoso na terra. Paz e bem ao homem de boa vontade. Deus conosco sempre.